9. Como mensurar os resultados? Acredito que uma das barreiras que ainda impedem a evangelização nas mídias sociais seja a falta de entendimento sobre como mensurar os resultados do trabalho realizado nesse meio. Certa vez fui questionada por um pastor sobre a efetividade desse recurso. Ele me disse que achava improvável que pessoas dissessem sim a Jesus por ter sido influenciada por um recurso midiático. E ainda me disse: olhe à sua volta, faça uma pesquisa e pergunte quem se entregou a Jesus por conta de uma mensagem que viu nas redes sociais. Achei excelente a colocação dele, pois só pude conhecer essa visão equivocada porque ele resolveu se manifestar. Assim como ele, existem muitos que pensam dessa forma. Por isso, achei pertinente dedicar esse penúltimo capítulo para a desconstrução desse pensamento que ainda tem sido um impedimento para a expansão da evangelização nas mídias sociais. Se essa também é uma dúvida que já passou pela sua mente, então vou esclarecê-la percorrendo os caminhos da comunicação social. Imagine uma grande marca. Pense naquela que você mais consome seus produtos ou serviços. A sua favorita. Se alguma pessoa perguntar a você se foi convencida a comprar tal produto porque a marca te influenciou pelas suas propagandas na televisão ou mesmo nas mídias sociais, qual seria a sua resposta? É quase certo que você diria que não foi persuadido pela publicidade. Mas, independente da sua opinião, as marcas continuarão investindo pesado na divulgação de seus produtos e, de uma forma ou de outra, certamente, você será influenciado ou influenciada a comprar seus produtos. Isso acontece porque quanto mais ficamos expostos a uma mensagem, maior será a lembrança quando precisarmos acessar os registros dela na nossa mente. Aquele ditado que diz: "O que não é visto não é lembrado", representa bem o conceito da publicidade. Assim, marcas seculares como a Coca-Cola, por exemplo, investem incansavelmente em publicidades em todos os meios disponíveis. O objetivo das marcas é inculcar na mente das pessoas seus benefícios, tornando-as amantes de seus produtos a ponto de consumi-los automaticamente, sem pensar em outra hipótese que não seja aquela com que passou tanto tempo sendo sugestionadas pelas propagandas. Eu relatei um exemplo do marketing para que você entenda a importância da exposição da mensagem do Evangelho. Quanto mais uma pessoa for exposta à palavra de Deus, maior será a chance dessa pessoa se converter ao Senhor. Em Romanos 10:17 está escrito que a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Isso não quer dizer que a pregação do Evangelho só deva ser feita no presencial. Podemos sim fazer uso de todos os recursos disponíveis para que a palavra de Deus alcance muito mais pessoas do que aquele público reduzido da igreja local. O que importa é que o mundo ouça e entenda a mensagem de salvação. Nosso Deus Criador, sabedor de todas as coisas, ensinou ao povo de Israel uma estratégia de comunicação para fixar os seus mandamentos no coração das próximas gerações. Abre aspas. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao levantares, atá-los-ás à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Fecha aspas. Deuteronômio 6, do 7 ao 9. A dúvida era: como fixar a palavra de Deus no coração dos filhos? A resposta de Deus foi: falando em todo momento, fixando um sinal nas mãos, com uma faixa diante dos olhos e escrevendo nos umbrais e portas. Naquela época, Deus ensinou ao povo os recursos tecnológicos mais eficientes para uma frequente exposição dos mandamentos, a fim de que fossem fixados na mente dos filhos. Quanto mais exposição esses filhos tivessem da lei do Senhor, maior seria a aderência à palavra de Deus. Compreende que a constante exposição do Evangelho pode levar pessoas à conversão? O contrário disso também é verdadeiro. Aquilo que não é visto não é lembrado.
Gostaria de deixar claro que não sou uma incentivadora para o uso indiscriminado das mídias, aquele que leva pessoas à alienação do mundo real, mas preconizo o uso consciente dessas ferramentas destinado à glória de Deus e não à vaidade humana. Enfim, tendo o entendimento de que a frequência da mensagem influencia a decisão de consumir o conteúdo, é hora de entender como mensurar os resultados. Imagine que uma pessoa receba a mensagem do Evangelho de diversas fontes e uma hora decide seguir a Jesus. Como saber qual foi a fonte que gerou a salvação? Se foi através das mídias sociais, se foi na leitura de um livro ou pessoalmente num culto avivado da igreja? Esse questionamento também surgiu na igreja primitiva, e o apóstolo Paulo sabiamente explicitou que não se trata da fonte da mensagem, mas da ação de Deus. Abre aspas. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Fecha aspas, 1 Coríntios 3, 4 a 6. Assim, ao invés de ocupar nossos pensamentos em tentar descobrir a fonte da evangelização, precisamos nos alegrar em ver o evangelho sendo fixado nos umbrais e nas portas, impresso numa faixa diante dos nossos olhos, gravado num bracelete, sendo assunto numa roda de conversa, ou andando pelo caminho, deitado ou em pé, num ambiente digital ou presencial, porque assim o nome do Senhor será glorificado. Sabemos que tanto o querer quanto o efetuar é proveniente de Deus. Filipenses 2, 13. E tentar descobrir o número de pessoas salvas não cabe a nós. Mas, em se tratando de mídias sociais, é possível mensurar os resultados da sua mensagem frente ao público-alvo. As próprias plataformas sociais disponibilizam dados estatísticos referentes suas publicações, como quantas pessoas visualizaram, quantos comentários, curtidas e compartilhamentos tiveram, além dos dados demográficos como localização, sexo e faixa etária das pessoas que interagiram com a postagem. É possível acompanhar os resultados monitorando essas informações e também observando o comportamento do público frente aos temas dos conteúdos que são publicados. E, claro, os resultados também serão percebidos na igreja local, com a chegada de visitantes interessados em continuar recebendo o alimento espiritual porque ouviu ou leu algo na internet que tocou o seu coração.